Povo meu, povo meu, vamos lá, galera. Como é convocação de seleção em ano de Copa do Mundo, eu vou explicar algo para vocês. Vai ser talvez a minha primeira cobertura onde eu vou arrumar um jeito de ver todos os jogos, quem sabe ir para Mauá para acompanhar alguns jogos, é, jogos à noite de seleção brasileira, além da festa, de comer alguma coisa, de estar com amigos. Vai ser uma primeira cobertura que, se eu puder, eu faço live, algo grande. Eu já na Copa, indo para o sexto período da faculdade de jornalismo que eu faço na Anguera. Então aqui começa uma cobertura da data FIFA, muito importante, não só para a seleção, mas para mim, que quero estar numa emissora, quero estar numa rádio, quero estar num jornal, quero trabalhar com futebol, estudar outras áreas, gestão executiva, técnico, é tudo que se mostra numa análise esportiva. Então é muito importante para mim, ok? Então vai ser uma cobertura bacana. Quando for data FIFA, é só falar de seleção brasileira, de curiosidades nos Estados Unidos, quem está no México, quem está no Canadá, os estádios. Vou preparar algo bacana no auge dos meus 33 anos, já fazendo 34 em abril, ok? E vamos falar de Carlo Ancelotti, vamos falar dessa seleção aí que eu não gostei, eu não gosto. É um meia só, e um meia que está sendo levado, eu não levaria. É atacante demais, muito atacante que eu não levaria, né? Então a gente vai falar aqui, eu vou falar aqui quem eu levaria e quem eu não levaria, ok? Vamos lá. Alisson, ok. Edson, já passou. Bento, não levaria. Talvez o Fábio, o Cássio ou o Everton no Grêmio estariam junto ali com o Alisson, ok? Esses são os goleiros. Wesley levaria, obviamente. Danilo, não pela idade, não levaria. E vamos lá, posso até levar por conta do Fagner não ser titular no Cruzeiro, mas o Samuel Xavier e o Guga disputando vaga no Fluminense pedem passagem. O Vitinho no Botafogo pede passagem e o próprio Paulo Henrique no Vasco. Então o Fluminense tem pelo menos dois bons laterais para serem reservas. Alexandre, hoje eu não levaria, trabalharia Guilherme Arana, né? E o próprio Flamengo, eu trabalharia o Ayrton Lucas para essa Copa, seriam eles dois meus laterais. Douglas Santos, ninguém nem ouve falar desse cara há muito tempo, também não levaria, com todo respeito o termo, esse cara, Douglas Santos, não é a sua pessoa, não é de forma violenta, mas é de forma de talento, de tamanho para a seleção brasileira. Então, dos goleiros só levaria o Alisson, dos laterais só levaria o Wesley. Zagueiros, Preme não levaria, Marquinhos levaria, Léo Pereira, parabéns, muito bom, mas né, o Militão não está aqui, ao qual eu levaria, mas o Léo Pereira eu não levaria. Gabriel Magalhães não levaria. Ibañez, a mesma questão. Parabéns, Ibañez, ex-Fluminense, mas eu não levaria. Aqui é Marquinhos, Éder Militão, talvez o Fabrício Bruno, né? Se o Lucas Veríssimo tivesse bem, o Veríssimo, está voltando para o Santos agora, Murilo do Palmeiras. Então, Éder Militão, Marquinhos, Murilo e talvez Fabrício Bruno, ok? Volante, Casemiro levaria, André Santos não levaria, acho que é uma vaga para o João Gomes, né? O Danilo está indo na vaga do Bruno Guimarães, ou melhor, o André Santos está indo na vaga do Bruno Guimarães, que eu acho que está consolidado, e o Danilo está na vaga do João Gomes, ok? E aí eu levaria
o João Gomes e o Bruno Guimarães, obviamente, o Fabinho eu não levaria. Aí você tem o Martinelli, o próprio Danilo do Botafogo, talvez, o Marlon Freitas, esses que estão jogando bola agora, talvez eu levaria. A gente vê no Vasco o Tietê é uma questão, né? Ele foi campeão pelo Atlético, campeão pelo Palmeiras, foi titular no Atlético, no Palmeiras, hoje é reserva no Vasco, mas vamos lá, se o Tietê estivesse jogando no South Salzburg da vida, se tivesse jogado a ponto de ser sétimo, oitavo da Alemanha, talvez o Tietê seria convocado. Se tivesse um nome bonitinho como Danilo, né? Acho que o nome dele é Danilo também. Então, volante, o Casemiro levaria André Santos, Danilo, Fabinho estão na vaga de João Gomes, Bruno Guimarães e talvez do Marlon Freitas hoje. Meia, Gabriel Sara, vou nem discutir. Não, vou nem, tá na vaga do Paquetá e assim, o Paquetá já não era para ser esse 10. O Gabriel Sara tá jogando na Turquia. Aí você me diz, o Alex foi rei na Turquia, foi ídolo no Palmeiras e não jogou Copa do Mundo, né? Eu já vou falar um pouco dessa convocação. Então, o Gabriel Sara, não vamos nem citar, né? Ok? Atacante, Endrick, é atacante demais, tá? Então, vamos lá, Endrick, hoje eu não levaria nem ele nem Vitor Roque. Igor Thiago, esquece. Luiz Henrique, talvez sim. Ele não levou o Estevão, talvez ele quer testar o Luiz Henrique. Então, talvez eu levaria o Estevão hoje. Talvez eu levaria o Estevão hoje para ser o titular do lado direito, caso o Rodrigo não esteja, ok? O Luiz Henrique pode brigar pela reserva. Rafinha, esquece. Esquece. Para ser meia, para ser ponta direita, esquece. Depois daquele jogo contra a Argentina, esquece. Ryan, grata surpresa, o Ryan entra naquela lista de pontas direitas com o Luiz Henrique, com o Estevão, com o Rodrigo, que poderiam estar ali. Vini Júnior levaria, mas eu não sei se eu levaria para ser o craque da seleção. Eu fico muito chateado quando os outros pesa por idade, por ser muito novo, como eu defendi Neymar, André Ganso na Copa de 2010, ou por ser muito velho. Acho que o Bruno Henrique tinha que ter um peso na seleção por tudo que ele já fez no Flamengo, por tudo que ele poderia fazer se o Carrascal não estivesse bem no esquema do Felipe Luiz, ou que possa estar bem no esquema do Leonardo Jardim. João Pedro, hoje eu não levaria. Hoje eu tenho Pedro, Gabigol e Yuri Alberto que estão num estágio que podem não estar rendendo o que podem, mas a gente sabe, principalmente Pedro e Gabriel, que podem render. Matheus Cunha, não levo. E Gabriel Martinelli, pelo amor de Deus, eu não levo de jeito nenhum na ponta esquerda com Vini, Bruno Henrique, acho o PP que tá no Benfica, acha tanto jogador pangaré aí no mundo inteiro. Achou o Gabriel Sara, né? O senhor Ancelotti. Acho o PP, que era do Grêmio, jogador bom de bola, por que não? Então, tem alguns jogadores aqui que, dos 26 aqui, uns 13, 14, eu não levaria, eu tinha mudado um pouco essa seleção. Ainda mais levar um meia só. Ele está dizendo que ele vai fazer o 4-2-4, time muito aberto, muito espaçado, ou um esquema com um meia só, e esse meia pode ser o Rafinha. A gente não crê que o Gabriel Sara vai ser titular nessa seleção, nem que vá à Copa. O Gabriel Sara, eu falo, está na vaga do Paquetá, como o André Santos está na vaga do Bruno Guimarães, o Danilo na vaga do João Gomes, então é muito disso. Nota para a seleção, mesmo 6, 6,5, e eu vou te dizer, tá? 6, 6,5 a gente não ganha a Copa, a gente não tem um gênio, tá? Queriam botar o Neymar nessa seleção jogando de meia, jogando de atacante, ele já joga bem limitado. Gente,
Eu vou falar do Neymar, porque os outros falam assim, tem que jogar pro Neymar. Estou num grupo de amigos aqui de futebol e falo, tem que jogar pro Neymar, como jogou pro Romário, como jogou pro Ronaldo. Calma aí, gente. Nem jogar pro Romário, pro Ronaldo. Era Raí, Bebeto e Romário. Era Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo. 98 era Rivaldo, Bebeto e Ronaldo. 2006 era Kaká, é, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Ronaldo ainda tinha o Robinho no banco, poderia ser titular na vaga do Adriano pela habilidade. 82 faltou Nunes e Roberto Dinamite, que eram dois centroavantes muito bons, 86 também. Então a gente tem que se pensar um pouquinho, né? Não é jogar pro Neymar, é jogar para alguém que nos últimos 6, 7 anos tem dado mais certo e tem dado certo. E quem tem dado certo não está aqui. Então vamos pensar no próprio Hugo Souza, poderia ser o terceiro goleiro preparado para a próxima Copa. O Yuri Alberto faz uma boa dupla de ataque com o Memphis Depay. O Pedro brigou com o Felipe Luiz, ficou um tempo no banco, mas pelo amor de Deus, é melhor do que o Matheus Cunha, né? É melhor do que o Igor Thiago, é melhor do que o João Pedro, que chegou, meteu o gol na Copa do Mundo de Clubes, ajudou o Chelsea, mas o Pato fez isso no Mundial de 2006, o Pato não virou nem 1% do que a gente queria. Então, vamos pensar um pouquinho. Seleção para mim muito fraca para uma Copa do Mundo, são 26 atletas, só que 26 atletas que não vai chegar e fazer com que a Dona Maria fale assim, pô, eu vou torcer pro Igor Thiago, eu vou torcer pro Gabriel Sara. Jogo aonde? A gente reclamava que Alex, Marcelinho, Mauro Galvão, Júnior Baiano, Atisson, Odivan, Magno Alves, né? Não jogavam uma seleção porque tinha muita gente. Agora a gente vê isso aqui, com todo respeito a essa geração aí, é a seleção mais Enzo que tem e que menos nos aproxima. Que eles queimem minha língua, possam me aproximar. Que na viagem para os Estados Unidos, para os amistosos contra a França e Croácia, eles possam entrar numa sintonia, numa sinergia, jogar muito bem contra Ancelotti, porque é uma seleção robô, é uma seleção que o pagode lá vai ser porque a seleção brasileira faz pagode. Eu acho que até ritmo a seleção brasileira tem que se reinventar. Axé, gospel, música africana, funk, o que for, para a gente ter uma seleção diferente, né? Nessa geração que tá em todos os países. A França, por exemplo, o ataque da França era para ser Mbappé, Dembélé, Desiré Doué, e parece que o Dembélé, que foi o melhor do mundo, o Doué não está no trio titular. Então, a gente tá vendo o Haaland aí metendo gol, mas em comparação ao que era o Eto'o, ou o Davi Villa, né? Thierry Henry, Ronaldo, o Haaland só tem corpo físico, faz muito gol, não tem o talento necessário. Então, numa geração nivelada para baixo, temos talvez a pior seleção da história da nossa geração. Valeu, galera? Infelizmente, não é por questão de safra, é muitas das vezes por questão de escolhas, de idade, ou de não querer fazer alguns render o que podem render, o que já renderam durante esse ciclo, e quererem sonhar com outros que não rendem há 10 anos. Valeu, galera. Fui.